Cumprimento a todos com a graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico. Estamos falando sobre escatologia, que é o estudo das coisas do fim, das últimas coisas, mas também estamos incluindo profundamente nessa série de estudos a questão da soteriologia, que é, na verdade, uma palavra que vem do grego, que significa estudo da salvação, o estudo da mensagem da salvação na Bíblia. Então, são dois temas importantíssimos e que se complementam. A salvação final com as coisas finais. Realmente, a nossa grande esperança, expectativa é a salvação eterna que irá se manifestar no final dos tempos dessa presente era, dessa presente dispensação deste céu, desta terra, quando passarão o céu e a terra, mas a palavra do Senhor não passará e virão então novo céu e nova terra, onde habita a justiça. Então elas estão como que se complementando e andando juntas. Nós estamos verificando durante os nossos estudos que a questão da salvação anda junto com a questão do fim, o caminho para o fim. Nós podemos também perceber que é o caminho que vai nos levar ao Pai, vai nos levar ao encontro final com Deus, ao tribunal, à sentença, ao juízo de Deus. Isto é o fim dos tempos, isto é também mensagem de vida eterna, de salvação. Nós vamos, a partir de agora, estar fazendo um estudo bíblico. Vamos iniciar lendo o livro do Apocalipse com um paralelo em diversos outros textos bíblicos e pretendemos ler o livro do Apocalipse até o final. Queremos dizer que o nosso propósito é trabalhar toda a Bíblia nessa série de estudos bíblicos, de Gênesis a Apocalipse. Lembrando a você que por estarmos com esta gravação, você pode a qualquer momento pausar, você pode a qualquer momento interromper e voltar a assistir em outro momento. Então, você não precisa ficar assistindo o tempo todo. Lembrando, se você pode descansar, pode pausar e assistir em diversos momentos, até voltar a assistir ou assistir em trechos de tempo menores do que a própria gravação. Então vamos dar continuidade à leitura do Apocalipse. Hoje leremos a partir do versículo 7. Estamos no capítulo 1 do Apocalipse, que nos diz assim: Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: O que vês, escreve-o num livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés, de uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi,
caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vive. Fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então vamos procurar brevemente trabalhar este texto. Já percebemos pela leitura que é um texto escatológico. Jesus anuncia as coisas que em breve irão acontecer. E ele quer dar conhecimento às 7 igrejas da Ásia. Muitas vezes nós temos muita preocupação com alguma ortodoxia, alguma forma de falar que nós vamos cultivando com o passar do tempo na nossa vivência e vamos criando alguns conceitos que muitas vezes se encaixam em um pequeno trecho, um texto, um versículo, alguns versículos da Bíblia, mas que não estão de acordo com toda a palavra de Deus, com toda a revelação. Então nós temos que ter bastante cuidado para querer fechar questões, fechar como os dogmas, que acabam sendo definições curtas, como que querendo ser facilitadoras de uma interpretação bíblica, para diminuir a dificuldade nos estudos bíblicos, para muitas pessoas que não têm muita prática de se aprofundarem em estudos e querem uma solução mais prática, mais simplificada e reduzida. Com isso, omite-se muitas verdades bíblicas. Deixa-se de depois poder citar outros versículos que irão contra esse seu dogma, que você procurou fechar rapidamente com apenas um texto, um versículo, às vezes uma palavra, e com isso você quer ensinar desta forma, deste dogma, para simplificar o estudo, e você acaba sendo obrigado a fugir de diversos outros textos bíblicos que não confirmam este seu dogma. Isso acontece tanto individualmente, às vezes uma congregação local, como aconteceu também diversas vezes na própria história da igreja como um todo, a igreja, até mesmo a igreja de uma forma universal, mundial, as próprias denominações muitas vezes fecham dogmas muito rapidamente e com isso perdem até a capacidade de realizar um estudo bíblico, como nós estamos realizando aqui, onde nós pegamos textos do Apocalipse, vamos pegar textos lá do Deuteronômio, vamos pegar dos Salmos e vamos trabalhá-lo independente de que ele venha confrontar dogmas, tradições criadas por homens, não tradições bíblicas, mas que nós vamos provar, nós vamos perceber que aquela tradição foi criada pela necessidade de simplificar o ensino para agradar certas pessoas que não têm tempo, não querem se realmente aprofundar no estudo bíblico e conhecer a Deus profundamente. Então, querem algo paliativo, querem algo rápido, querem uma solução, uma resposta pronta, e ao procurarmos agradar esse tipo de ensino, nós nos fechamos para a real, verdadeira compreensão de Deus, e assim nós deixamos de viver realmente como Deus quer. Nós começamos a entrar em conflito com a própria palavra de Deus. Muitos já se desviaram, muitos já se afastaram realmente da vontade de Deus por causa de coisas assim, por causa de coisas simplificadas, paliativas, que na verdade não ensinam o povo, mas fazem com que o povo se desvie da verdade, se desvie da prática, se desvie do caminho de Deus, de conhecer a Deus e praticar a vontade de Deus. Então nós vemos aqui, nós começamos a ler a partir do versículo 7, o anúncio da volta de Jesus, o anúncio
de quem é Jesus, que ele é o princípio, que ele é o fim, ele é o Todo-Poderoso, e que é, que era e que há de vir. Então, o anúncio realmente da soberania de Deus e do cumprimento das coisas. Então, no fim, ele está anunciando o fim dos reinos, das tribos, de tudo que há, de tudo que você vê material, instituído, irá passar. Este mundo visível irá passar, irá permanecer, irá se manifestar o espiritual. O que hoje é invisível, hoje não é valorizado, não é visto pela maioria do mundo que não tem Jesus, que não tem uma visão espiritual, não valoriza o mundo espiritual. Mas Jesus está dizendo que ele virá e irá manifestar a vida real. O real é o invisível e o visível é passageiro, é como uma vaidade que passa em pouco tempo. Está aí, estamos vendo, mas vai passar pelo fogo, e o que irá realmente se manifestar irá se tornar o real, que é o verdadeiro, é realmente o espiritual. E Deus é espírito. Importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Precisamos conhecê-lo na sua realidade espiritual. E é essa realidade que o livro de Apocalipse vai nos trazendo. Vai mudando o cenário, do cenário material que vai passando aos poucos durante os capítulos de Apocalipse, vai chegando ao fim, vai sendo destruído, vai sendo consumido, é o escatom, é o fim, são os últimos momentos. Então, ele vai revelando como que este mundo material irá passar e como que virá e se estabelecerá o novo céu e nova terra, que são espirituais, que já existem no mundo espiritual, na visão de Deus, na presença de Deus, na glória de Deus, onde Deus está, onde a carne e o sangue não entram. Mas a partir do momento que nós passarmos, sairmos, deixarmos este corpo, seremos transformados, receberemos um novo corpo, onde poderemos entrar pelas portas diante do trono de Deus. Todos nós, toda a humanidade, um dia comparecerá diante dessa realidade espiritual. Então, esse aqui é o livro da revelação desta realidade espiritual, desse escatom, fim das coisas que se veem, que são mortais, são passageiras, e a vinda das coisas eternas, as espirituais de Deus no céu. As coisas celestiais são espirituais, então são eternas, não irão passar, não tem matéria para se destruir neste momento. Mas então vamos ver que o que tem esta relação entre nós, entre o nosso estudo bíblico, a nossa prática e esta revelação, este preparo. O que nós vamos ver na revelação, o que vamos nos importar mais, é com a nossa maneira de viver diante dessa revelação, a nossa resposta, o que devemos fazer, como devemos agir. Vamos dizer, é isso que importa, é isso que nós precisamos aprender. E precisamos passar por cima de filosofias, de doutrinas, de homens, de mentiras, de engano, de falsidade. Tanto uma falsidade que a pessoa está realizando por má intenção, por interesses, por algum benefício próprio. Ele então usa às vezes da mentira porque entende que aquilo vai lhe trazer mais benefícios, mas também muita ignorância, muito erro, muito engano. Realmente, meu povo, como diz a palavra de Deus, meu povo perece por falta de conhecimento. Realmente fazem alguma determinação, alguma imposição, criam algum dogma que só vai revelar realmente aquela ignorância daquela pessoa em relação realmente à verdade, a Deus, a conhecer realmente a Deus, que é o que importa para nós como caminho da salvação. Então nós vamos ver que João diz que ele é nosso irmão, no versículo 9, companheiro na aflição e no reino. Então aqui está uma palavra que vem lá de Daniel, onde nós começamos a nossa série de estudos bíblicos, onde Daniel é o pioneiro em anunciar o reino de Deus e anunciar Deus como rei, como juiz, assentado no trono para elaborar, para entregar, determinar a sentença definitiva
do conhecimento de todas as pessoas, de todos os fatos, de todos os acontecimentos das nações e determinar, então, o juízo sobre todos, o juízo para todos, a determinação da sentença que cada um irá receber diante do trono de Deus. E nós, então, somos participantes, não lá na sentença condenatória, mas nós somos participantes na sentença para tomar posse do reino. E João se diz companheiro na aflição, no reino e na paciência de Jesus Cristo, porque Jesus recebe primeiro a sentença como filho do homem, de se assentar ao lado do trono de Deus, ao lado do Pai. Ele toma posse do reino, ele é digno de desatar os selos, de abrir o livro, porque ele venceu. Então ele tem esta honra, ele é colocado, ele chega ali ao lado do ancião de Deus e se assenta ao seu lado e diz que ele vai nos levar, também vai nos dar o reino, também vai nos dar a coroa, para com ele reinarmos, assim como ele se assentou à direita do Pai, ele nos trará, ele nos puxará, ele nos arrebatará, ele nos levará para o reino, para justamente nos assentarmos em lugares celestiais, em tronos, e recebermos autoridade. É isso que João está aqui dizendo, que é nosso companheiro. Hoje, na aflição, da expectativa de chegada, da chegada e implantação deste reino, e na posse do reino, que nós reinaremos juntos. Então estaremos juntos reinando com o Senhor Jesus. E diz que fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Então ele foi arrebatado em espírito, já nós acabamos de falar sobre a realidade material e a realidade espiritual. Ele precisa ser arrebatado em espírito para entrar no mundo espiritual, para ver as coisas eternas, para ver o trono de Deus, para ver os anciãos, para ver o que acontece no céu, para ouvir as vozes do céu. Ele realmente precisa estar em espírito. Então ele foi arrebatado em espírito. Aquele que está em espírito, aquele que adora Deus em espírito e em verdade, tem intimidade com Deus, tem conhecimento das coisas de Deus, ouve a voz de Deus, anda com Deus, tem revelações, tem dons espirituais. E João está aqui dizendo, em Apocalipse 1, versículo 10, que ele foi arrebatado, então, em espírito. Nós precisamos ter essa experiência, o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, para podermos também entrar em espírito, estar em espírito, e só ouve a Deus, só fala com Deus, só tem intimidade com Deus quem está em espírito, quem nasceu de novo, quem nasceu da água e do Espírito, quem é batizado com o Espírito Santo, quem adora a Deus em espírito e em verdade. Esse pode realmente ter conhecimento de Deus, aprender de Deus. É o que o sentido também da revelação, é dar conhecimento, revelar, abrir os olhos, mostrar e dar entendimento. Então precisa estar em espírito. Diz aqui no dia do Senhor que era uma prática constante da igreja de manter os mandamentos, manter o ensino, manter a Torá, manter o Antigo Testamento. No dia do Senhor, eu estava orando, João foi arrebatado em espírito no dia do Senhor. Ele está falando sobre esse dia consagrado a Deus, esse dia estabelecido na palavra de Deus, que nós iremos trabalhar mais profundamente em alguns dos nossos próximos estudos. Já está preparado esse estudo sobre o dia do Senhor. E ele ouviu detrás dele uma grande voz, e que então começa a anunciar a ele, dizendo: olha, escreve o que vês num livro e envia 7 igrejas. Quando nós falamos aqui no início a respeito de dogmas, de coisas que são colocadas para simplificar a história, para que as pessoas não tenham dor de cabeça ao se aprofundar, ao tentar conhecer muitas coisas, mas ouvir coisas simples e fáceis, mas que não são a verdade, não trazem o conhecimento de Deus, não trazem uma vida espiritual, realmente, de dons, de revelações, de entrar realmente na presença de Deus, ter um conhecimento correto e profundo e verdadeiro e necessário de Deus. Simplifica tanto que fica muito raso,
fica muito morno e não se consegue andar, obedecer a Deus, saber, conhecer a vontade de Deus, não se tem intimidade com Deus. Então, um deles é a questão da igreja. Quando aqui ele diz, olha, manda este livro, envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia. Então, são 7 igrejas que estão na Ásia, é o que está escrito na palavra de Deus. Nós vamos ler essas cartas, nós vamos ver que há atitudes diferentes, que há procedimentos diferentes em cada uma destas igrejas. Há um anjo específico para cada uma dessas igrejas. Cada igreja é ali apresentada como um castiçal diante de Deus, mostrando a sua presença no reino de Deus, a sua importância no reino de Deus, o cuidado de Deus, pois os castiçais estão diretamente diante de Deus. Então fazem parte da igreja, as igrejas da Ásia, 7 igrejas, as igrejas iniciais da obra missionária, as igrejas iniciais do avanço da palavra de Deus, do conhecimento de Deus através da igreja que Jesus edificava, e diz aqui que são 7 igrejas, e para cada igreja é um anjo. Nós já falamos que a palavra de Deus nos fala sobre os 7 Espíritos de Deus, que espírito é sinônimo da palavra anjo, pode estar se referindo a anjo, a espírito. Existe uma grande semelhança no ministério, quando fala dos 7 Espíritos de Deus, ou dos anjos, que nós vamos ver constantemente no Apocalipse a participação dos anjos. E então aqui são 7 igrejas, são 7 ministérios, são 7 situações diferentes, como nós estamos dizendo, 7 posturas diferentes, obras diferentes, ministérios, ações diferentes. Então, realmente, quando você tenta simplificar e diz, a igreja é uma só, ou a igreja não é o templo, a igreja sou eu, a igreja é você. Então, você pode querer simplificar o estudo e fugir, por exemplo, deste texto, que fala das 7 igrejas da Ásia, manda o livro para 7, porque existem 7 anjos, estes anjos são diferentes. Nós vemos aqui, durante a leitura, realmente manifestando as ações, atitudes e correções diferentes para cada anjo. Então, cada igreja vai apresentar uma característica, uma personalidade, podemos dizer assim. Então, é apresentado aqui o poder de Jesus através da descrição da visão que João tem de Jesus, do seu poder, da sua riqueza manifestada, da sua autoridade, da sua beleza. E diz aqui do seu poder, quando diz, ele tinha na sua destra 7 estrelas. Da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. Então, da sua autoridade na palavra, no ensino, na ministração, em trazer o conhecimento de todas as coisas, como Jesus ali se manifesta para a mulher samaritana, diz, eu sou o Messias, eu sou o que foi anunciado, eu sou o que vou ensinar tudo a respeito de Deus e a respeito de conhecer a Deus e fazer cumprir a vontade de Deus. E este é o caminho da salvação, é crer em Jesus e andar no seu caminho, no seu ensino, na sua autoridade, obedecendo, praticando, tendo discernimento espiritual, tendo o dom do Espírito Santo, pois Jesus é aquele prometido, aquele que batiza com o Espírito Santo, lá em Ezequiel, por João Batista, em muitos outros textos da Bíblia, em Joel, sobre o derramamento do Espírito Santo, que é dado a Jesus, é concedido a Jesus, é ele que batiza com o Espírito Santo, então é ele que ensina como andar no caminho certo, no caminho de Deus, conhecer a Deus. Ele diz, ele próprio, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então você tem que ir a Jesus pela fé, crer em Jesus e andar neste caminho. E obedecer, e ter a autoridade de Deus, poder, unção de Deus, através do Espírito, para obedecer. E então, ele diz no versículo 18, o que vive foi morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Uma coisa muito importante que nós já preparamos também, os estudos, é sobre a mensagem do Evangelho. O verdadeiro Evangelho que Jesus manda os apóstolos pregar é o Evangelho que está aqui no versículo 18 de Apocalipse 1. Diz, e o que vive
Fui morto, mas eis aqui, estou vivo para tudo sempre. Amém. Aqui é um resumo do Evangelho. Paulo mesmo diz: eu prego a Cristo, e este crucificado, e ele morreu por nós. E mais do que isso, ele ressuscitou por nós. Então, este é o conteúdo do Evangelho. Você não vê, você não ouviu Paulo pregando sobre a manjedoura de Jesus, sobre o presépio de Jesus, sobre a infância de Jesus. Não há essa necessidade. Paulo, Pedro, Tiago, Pedro foi pregar no dia de Pentecostes. Perceba, daqui a pouco nós vamos trazer todo esse conteúdo, o conteúdo da mensagem de Pedro, ali no dia de Pentecostes ou na casa de Cornélio, são as profecias a respeito do Cristo que ensina, que batiza com o Espírito Santo. Pode ver que tanto na casa de Cornélio quanto ali no dia de Pentecostes, pessoas são batizadas com o Espírito Santo, há o derramamento do Espírito Santo, e ele diz, ele é o que morreu, mas ressuscitou com poder, amém, como está aqui. É nesse evangelho que o inferno cai por terra, que os grilhões são desatados e as pessoas aceitam, creem em Jesus, ele é o Messias, ele é o Senhor, ele é o Rei, ele é o que morreu na cruz pelos seus pecados, pelos nossos pecados, mas venceu a morte, ressuscitou e reina. E ele diz aqui, tenho as chaves da morte e do inferno, tenho todo o poder no céu e na terra. Este é o poder do Evangelho. Esta é a palavra de poder que deve ser pregada. E quando ela é pregada, os espíritos malignos, mentirosos, contrários, saem e é derramada a unção de Deus, é derramada a presença de Deus, a glória de Deus. O Espírito Santo se alegra, se agrada e Deus derrama este Espírito Santo que já está aqui disponível para nós. Aleluia! Glória a Deus! E todo inferno, toda amargura, toda raiz de amargura vão sair em nome de Jesus, porque ele venceu. Ele estava morto, mas ele ressuscitou. Quando você diz que ele estava morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, eu ressuscitei, existe aqui uma transposição espiritual do mundo mortal, da morte para a vida, da carne, do pecado, do sepulcro, da condenação, da morte, da derrota. E há aqui uma palavra que provoca uma transformação para o espírito, para a vida. Palavra que é espírito e é vida, que Jesus prometeu que nos daria essa palavra. Ele disse, eu tenho essa palavra, minha palavra é espírito e é vida. O Espírito será derramado com esta palavra, e este Espírito derramado ao pregar esta palavra desta forma, como está em Apocalipse 1,18, trará vida. E você que está me ouvindo agora vai sentir esta vida, vai sentir que a vida está fluindo dentro de você, vai sentir que a morte está sendo derrotada dentro de você, está vendo agora que a decadência, que a queda, que o sofrimento, que a amargura, que toda a dor estão indo embora, estão saindo agora da sua vida e que há um derramado espírito de vida, desse espírito prometido, onde em qualquer lugar, desde a igreja primitiva até agora, sendo pregada esta palavra desta forma, com este conteúdo, haverá vida, haverá conversão, haverá salvação, haverá cura, haverá libertação. Pessoas passarão da morte para a vida. Então, essa é uma palavra realmente de salvação e de escatologia. Soteriologia e escatologia. Palavra de vida eterna. Escreve as coisas que tem visto e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Então, a importância da pregação, do ensino, de realmente conhecer a verdade. Você vê que quando a gente foge da verdade, por exemplo, alguns proíbem de que se dê ênfase à obra do Espírito Santo, sendo que aqui nós vamos ver a manifestação que João só teve a revelação do Apocalipse porque ele foi arrebatado em espírito.
Então, vê quantas portas são fechadas realmente do relacionamento do homem, do ser humano, da mulher com Deus, porque se impede que se use a chave. Eu tenho as chaves da morte e do inferno para invadir, libertar, jogar por terra toda a obra da morte, toda a obra do diabo, toda a obra do inferno. Mas as pessoas, em nome de um estudo fácil, de não dar dor de cabeça, de não dificultar, de não ficar difícil de pensar para entender melhor, fecham a porta do Espírito, do arrebatamento, da revelação. Apocalipse é o livro da revelação. Apocalipse é o livro do Espírito, é o livro que vai revelar como nós vamos nos libertar deste corpo da morte física, do sepulcro. E este livro, esta palavra, a palavra de Jesus, ele prometeu, a minha palavra é Espírito, minha palavra é vida, vai te libertar, vai te dar visão espiritual, você será cheio do Espírito Santo, você vai nascer de novo. Glória a Deus, você vai ter a unção de Deus dentro de você. Então, vale a pena obedecer a Deus, conhecer a Deus e não obedecer ao homem. Não se limitar a filosofias, ortodoxias, dogmas que são humanos. Então, são carnais, são terrenos, são diminuídos, são errados, são fracos, são falsos, são falhos. Você realmente precisa ter um encontro real e verdadeiro com Deus, precisa realmente conhecer a Deus. Você vai estar face a face com Deus, vai prestar contas a Deus, no fim. E não a essas pessoas que estão do seu lado, não a homens, não a denominações ou sistemas ou o que for humano. Você vai realmente ter que apresentar contas diante do seu Criador. Lembra-te do teu Criador, nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Então é hora de ter prazer, de ter experiências com Deus. Deixa tudo, deixa o mundo, deixa os dogmas, deixa realmente a mentira humana, deixa o desvio humano e vamos ter realmente um encontro com Deus, vamos andar realmente na presença de Deus, conhecer e fazer a vontade de Deus. Vamos agora dar continuidade ao ainda estudo da semana passada, do nosso último estudo, onde nós lemos o texto a respeito de Zaqueu, nós lemos o texto a respeito de Daniel, quando ele fala sobre o rei Nabucodonosor, e vão nos trazer ensinos, dando continuidade à nossa visão do Apocalipse, que nós temos falado aqui, o mesmo sentido, que é andarmos no caminho do Senhor, conhecermos a Deus, prosseguirmos em conhecer a Deus. Ao conhecer a Deus, ao conhecer a sua verdade, da palavra de Deus, não filosofia ou doutrina humana de homens, mas de Deus, ao conhecer, praticar, viver, andar realmente no caminho do Senhor e andar realizando a obra de Deus, e andar fazendo aquilo que agrada a Deus, aquilo que Deus realmente nos ensina, para o que são coisas para as quais nós fomos criados. Fomos criados por Deus desta forma e para isto. Então vamos ler o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Está escrito assim: E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora nona do dia, viu claramente, numa visão, um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão, curtidor,
que tem a sua casa junto do mar, e ele te dirá o que deves fazer. Então, nós estamos trazendo agora, no mesmo sentido que fizemos na semana passada, mostrando o encontro de Jesus com Zaqueu e de Daniel com Nabucodonosor, e o que eles aprenderam neste encontro, o que Daniel aconselhou Nabucodonosor a fazer, que cuidasse dos pobres. E o que Zaqueu disse a Jesus, que daria metade dos seus bens aos pobres e se tivesse defraudado alguém, iria restituir quadruplicadamente. E Jesus então diz, hoje entrou salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Então nós vemos agora o texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, de 1 a 6, que está nos mostrando que realmente se repete o que havia acontecido lá com Nabucodonosor, com Zaqueu, agora acontece ali em Cesareia com o varão por nome Cornélio. Cornélio vinha com uma prática que ele entendia ser aquela que mais agradava a Deus. Nós temos falado muito sobre isso, que cada pessoa vai estar durante a sua vida procurando fazer, viver, expressar-se de uma maneira que, acima de tudo, agrade a Deus. Porque realmente a nossa alma tem sede de Deus. Não importa se a pessoa diz até que crê ou não crê, ou nações digam isto, que tenham tal filosofia ou outra filosofia até contrária às religiões. Mas, na verdade, o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, ele tem uma alma, ele tem um espírito dado por Deus e ele vai, no fundo, querer fazer e ser o melhor. Todos querem ser o melhor. E essa ideia que nós já trazemos dentro de nós, que exprime essa competição, que muitas vezes leva à guerra, muitas vezes leva a certas disputas, certas resenhas, para um tentar dizer que age da melhor forma, que uma nação age mais correta do que a outra, e tanto pessoalmente quanto coletivamente, nós vemos aqui Cornélio também expressando o que ele entendia que deveria ser a melhor forma para se viver. E nós vamos ver uma resposta de Deus enviando o anjo, sendo aqui registrada na Bíblia, para confirmar. Assim como Jesus confirmou a ideia de Zaqueu, vou dar metade dos meus bens aos pobres, Jesus disse, você acertou, muito bem. Essa salvação vem lá de Levítico. Salvação chegou a esta casa. Por quê? Zaqueu aprendeu isso em Deuteronômio, Zaqueu aprendeu isso em Levítico, em Êxodo, desde a Torá, os ensinos de Deus, Zaqueu já tinha aprendido, agora ele resolveu praticar. Ele também é filho de Abraão. Por isso, Jesus diz à mulher samaritana, essa salvação, a salvação vem dos judeus, vem deste conhecimento, do ensino de Deus, da direção de Deus, que é luz para os nossos pés, é lâmpada para os nossos caminhos, e nós temos que andar, precisamos andar de acordo com a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Não vamos tirar nem o i, nem o tio, nem da lei, nem do ensino do Antigo Testamento e nem do Novo Testamento. Não vamos tirar. E aqui, o anjo vai, então, ele vai até a casa de Cornélio, aparece para Cornélio e diz, muito bem, Cornélio. E muito bem para quem está lendo, para quem está estudando. E nós não vamos fugir deste texto por termos implantado algum tipo de doutrina que procuramos ser melhor do que o outro, procuramos falar diferente do que o outro falava, e por isso nós fugimos da palavra de Deus quando a palavra de Deus nos confronta. E vai dizer, você foi precipitado, você quis ser diferente do outro e fez errado. Por quê? Porque o correto é o que Deus nos revela na sua palavra, e não o que o homem pensou rapidamente e erradamente. O homem é falho, o homem erra, e às vezes leva multidões para o erro junto com ele. Mas aqui nós temos o Espírito Santo de Deus para nos trazer, nos guiar em toda a verdade, nos trazer de volta. E nos dar coragem para abrir e ler que Deus enviou o anjo até a casa de Cornélio para dizer o seguinte, as tuas orações
e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Então a sentença de Deus virá do que está subindo para o trono de Deus. Está na memória de Deus, está diante de Deus, e o que vai acontecer será a resposta de Deus para isso que tem chegado até ele, tem subido até Deus. Deus está guardando. Então Deus vai honrar, Deus vai recompensar, Deus vai dar uma sentença sobre quem usou a sua palavra em benefício próprio, quem mentiu, quem roubou o seu próximo, quem enganou o seu próximo, ou quem falou a verdade, quem ajudou, quem socorreu. E o que importa a Deus, e o que agrada a Deus, o que você faz, agrada ao homem, muito bem, mas não importa. O que vai importar é o que sobe ao trono de Deus e agrada a Deus, e é aí que vem a recompensa. Cornélio estava com certeza lá no fundo da sua alma, embora não conhecesse o Evangelho, embora ainda não conhecesse a Pedro. O anjo vai lá dizendo para ele, olha, você precisa agora conhecer a Pedro e ouvir o que ele vai te dizer. Mas, por enquanto, você foi escolhido. De muitos que foram chamados, de muitos que estão aí vivendo, fazendo uma coisa, outra religiosa, muitos estão fazendo práticas, muitos estão fazendo sacrifício, muitos estão adorando imagens, muitos estão pagando promessa, muitos estão fazendo muitas coisas com a intenção de ser o melhor, de fazer a mais, de fazer obras de subrogação melhores do que o outro, melhores. Você fez, você acertou. E eu quero registrar aqui na Bíblia para que outros andem neste caminho. Que o que importa é agradar a Deus sobre todas as coisas. Então, neste ensino, o anjo vai até Cornélio para enfatizar a sua ação, a sua prática, a sua vida. Dizer, muito bem, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Porque amar ao próximo está junto o principal mandamento, que é amar a Deus, servir a Deus. E mesmo Jesus, quando chega para Pedro, diz, Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta o meu rebanho, cuida das minhas ovelhas, cuida dos mais fracos, ajuda os necessitados, fortalece, né, o joelho enfraquecido. E Cornélio está fazendo isso. Ele pode nem ter lido Pedro, não leu o Evangelho, não conhecia ainda, mas ele acertou, ele estava fazendo certo. Então, a sentença de Deus virá pelo que você está fazendo. E eu sei que você quer fazer coisas que toquem a Deus, que agradem a Deus, que glorifiquem a Deus, que Deus responda do céu. Diga, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, me serviste, me obedeceste, fizeste a minha vontade, sobre o muito eu te colocarei. Tenho certeza que você quer ser um filho amado, um filho que faz ao Pai até por amor, como Jesus disse a Pedro, tu me amas? Então faz uma coisa que me agrada, faz o que eu quero, me obedece, faz a minha vontade, conhece, procura conhecer, procura saber realmente o que agrada a Deus. Porque a sentença de Deus vem disso, vem desta série que está aqui escrito em Atos 10, versículo 4. Tem subido para a memória diante de Deus. A sentença vem da memória de Deus. A sentença vem daquilo que Deus está guardando. Aquilo que Deus está vendo, Deus está ouvindo. Cada palavra sua está diante de Deus. Nenhuma delas irá cair por terra. Todas elas têm todo o valor para a sentença. Você será julgado, cobrado ou abençoado por cada uma das suas palavras e por causa dos seus atos, especialmente os que agradam a Deus, de ajudar o próximo. Pois Jesus, quando veio do céu, ele veio por nós, veio por nos amar para nos socorrer, nos viu como um rebanho de ovelhas sem pastor, que andava pelo vale da sombra da morte, e Jesus veio salvar, Jesus veio dirigir, Jesus veio apacentar, Jesus veio curar a ovelha perdida, Jesus veio buscar aquele que estava perdido, Jesus veio para nos salvar. E se você entra nesse ministério, se você entra nessa obra de Deus, então você é um abençoado, você está fazendo o que agrada a Deus. Você está a caminho da sentença de Deus
da bênção, da vitória. Jesus venceu porque nos amou, foi fiel até a morte de cruz. Não há maior amor do que este, do que dar a sua vida pelos seus amigos. Então, quando você ama Deus, ama o seu próximo, ama o perdido, ama o caído, ama o necessitado, dá esmola, ajuda o pobre, ajuda o fraco, ajuda o sofredor, ajuda o que chora, você está no propósito de Deus. O propósito de Deus é chegar um dia em que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Se Deus encontra alguém que está interessado em enxugar lágrimas, tem por aí algum enxugador de lágrimas, tem alguém aí interessado no outro, no próximo, tem alguém aí inundado de amor, aí como Cornélio, então você está no caminho da obra de Deus, você está fazendo a obra de Deus, você está obedecendo a Deus. O último texto, já estamos chegando ao final para este estudo, encontra-se no livro do profeta Isaías. Nós vamos então estar abrindo nossas Bíblias. Você também pode abrir aí a sua, lá no capítulo 1 de Isaías. E nós vamos então estar ali lendo este texto para a conclusão do estudo de hoje. No capítulo 1, a partir do versículo de número 7, está escrito assim: A vossa terra está assolada, e as vossas cidades abrasadas pelo fogo. A vossa região, os estranhos a devoram em vossa presença, e está devastada como em uma subversão de estranhos. E a filha de Sião se ficou como a cabana na vinha, como a choupana no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos nos não deixar algum remanescente, já como Sodoma seríamos, e semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei de nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais nédios, e não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu isso de vossas mãos, que viesseis pisar os meus átrios? Não tragais mais ofertas debalde. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova e os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades as aborrece a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então e arguí-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Nós temos aqui uma sentença. As coisas que estão sendo feitas estão chegando a Deus e dali virá a sentença, dessa memória. Então, da iniquidade, do mal feito, do pecado, vem uma memória para destruição, vem uma ação, vem uma condenação, uma sentença de morte, de que não é escolhido, não tem valor.
Deus não se agrada, Deus não se agradou, Deus não está se agradando disto. Ele não quer mais isso. E se ele mandar cessar, vai haver uma destruição material, vai haver um fim, vão acontecer tragédias. Se Deus disser, não quero mais, não suporto mais, ele vai mandar parar, vai mandar destruir, vai vir o juízo de Deus, uma ação de Deus, a mão de Deus para destruir uma coisa que está sendo feita, até dizendo aqui o povo dizendo que era para Deus, mas estava muito mal feito, estava muito enganoso, estava muito mal, havia ali muita iniquidade. As vossas mãos estão cheias de sangue. Então há perseguição, há opressão, há realmente pessoas sendo excluídas maldosamente, covardemente. E Deus está acompanhando. Olha, se você vai andar diante de mim, anda corretamente. Purificai-vos, lavai-vos, tirai a maldade, versículo 16, tirai a maldade de vossos atos. Deus quer ver coisas corretas, o bem, coisas boas que ajudam, socorro. Deus quer ver pessoas estendendo a mão, como na parábola de Jesus sobre o samaritano e aquele homem que caiu nas mãos dos salteadores. Jesus disse, ó, vai e faz igual, faz assim, é isso que Deus quer, Deus está acompanhando. Faça isso e você será agradável a Deus. É isso que Deus quer. Você ame o seu próximo. Quem é o meu próximo? O seu próximo é aquele que está do seu lado cai e você tem força. E Deus espera que você use a sua força. Deus sabe a força que você tem. Deus sabe a capacidade que você tem. Deus sabe o quanto você tem para ajudar o que está caído. E Deus está esperando por isso. Deus está querendo, esta é a vontade de Deus. Por isso é que ele diz, aprendei a fazer o bem. Faça o bem com o que você tem, com a força que você tem, com a capacidade que você tem, faça o bem. Praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. É isso que agrada a Deus, é isso que Deus quer. Deus está te abençoando, você está recebendo força, saúde, bens financeiros, para que você também possa ser feliz e ajudar o necessitado. É isso que Deus quer, porque foi isso que Deus fez por você. Jesus, sendo rico, ele se esvaziou e veio estar aqui para nos ajudar, para nos socorrer, para nos levantar. E agora ele quer que você ame, como Pedro, ame o seu rebanho, ame o seu cordeiro, ame a sua ovelha, a sua ovelhinha perdida. Seja bênção, ame como Jesus amou. O amor agora, o padrão do amor subiu. Não é mais amar ao próximo como a si mesmo. É amar como Jesus amou. É andar como Jesus andou. É andar no caminho do Senhor. Ele é o Messias, ele é o que ensina como se deve viver. E ali na cruz ele nos ensinou a amar. Ele estava ali morrendo por amor. E Deus está acompanhando. Quem está amando como Jesus? Quem é de Jesus na terra? Quem realmente vai entrar numa sentença determinada por Deus que você realmente andou nos caminhos de Jesus? Que você realmente creu em Jesus? Creu para obedecer, creu para amar, creu no amor de Jesus, recebeu o amor de Jesus, ele entrou no seu coração e agora você responde a Jesus com cada dia que você tiver de vida, é um dia para amar. É isso que Deus quer, que todos os dias seja o dia do amor, porque Jesus trouxe o amor para a terra, Jesus revelou o Pai, o rosto, o amor de Deus. Quem é de Jesus aqui? Quem anda realmente nos caminhos de Jesus? Então ele diz, vinde então e arguí-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. É por isso que Jesus podia dizer ali na casa de Zaqueu que hoje a salvação entrou naquela casa,
quando Zaqueu disse que iria dar metade dos seus bens aos pobres, porque está na palavra de Deus. Porque Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, sendo nós pobres pecadores. E quando você ama, versículo 17 falou, fazer o bem, praticar o que é reto, ajudar o oprimido, fazer justiça ao órfão, tratar da causa das viúvas. Então, os seus pecados serão perdoados. Ainda que fossem como a escarlata, de tão vermelho, se tornarão brancos como a neve. É como o próprio Cornélio. Ele não só orava, ele orava e dava esmolas. Então ele entra aqui na concordância com Isaías, com a palavra de Deus, que nós vamos obedecer de Gênesis e Apocalipse. Não vamos tirar nem o i nem o tio. O anjo vem e confirma. Tuas orações e a tua esmola têm subido para a memória diante de Deus. Então Isaías está dizendo, quando você ajuda o pobre, o órfão, a viúva, o oprimido, o fraco, o cego, o preso, o abandonado, o desprezado, quando você ampara, quando você acolhe, quando você ama, o seu pecado, ele é transformado. O seu pecado é perdoado. Vem salvação. Uma vida de pecado é uma vida que desobedece a Deus, contrária à palavra de Deus, faz tudo errado, faz o que não agrada a Deus. Mas quando você acerta o alvo, quando você obedece a Deus, quando você anda realmente, de verdade, como Jesus andou, não por palavras, mas de realidade por obras. Quando você ama, que obra é essa? Que é isso? É amar. É amar. Nós temos que ser o povo da terra que mais realiza obras de amor, que mais socorre necessitados, que mais abraça, que mais levanta os caídos, que mais ajuda o oprimido, que mais recebe o perdido, o abatido, o desesperado, o sem amigo, o sem vida, o sem valor, e valoriza, e recolhe, e acolhe, e levanta. É como o samaritano fez com aquele que caiu lá diante dos salteadores, ficou lá como morto, iria morrer. Mas aquele samaritano não deixou ele morrer. Jesus também não nos deixa morrer, não nos deixou morrer nos nossos pecados. E quando você não deixa alguém morrer, você realmente está andando como Jesus. Você realmente está acertando. Você está fazendo o que Deus está esperando. Deus quer ver em nós a continuidade do exemplo de Jesus. Buscarmos andar no seu caminho, como aquele livro antigo, sendo imitadores de Cristo, andando nos seus passos, nos mesmos passos que Ele deixou para que nós pisássemos. Que Deus te abençoe, vamos concluir aqui este estudo e que a graça de Deus seja derramada cada vez mais ricamente sobre a sua vida e toda a sua casa. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.